Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à introdução deste curso do Instituto Ágora Perene. Tem o objetivo esse curso de oferecer uma introdução ao pensamento, às bases daquilo que se originaria o pensamento moderno, que é o pensamento do filósofo francês René Descartes. Esse pensador francês do século XVII tem um papel realmente decisivo, foi um divisor de águas em toda a história do pensamento ocidental. E a sua importância será muito ressaltada ao longo desse curso e falaremos sobre as implicações do seu pensamento sobre o nascimento da ciência moderna e, e as principais marcas deixadas pelo pensamento cartesiano em toda a história da ciência, desde o século XVII, XVIII até os dias atuais. Então, mais do que ser uma mera introdução a um autor filosófico, mais do que ser um mero curso que analisará a filosofia de um pensador, é um curso também que tentará encontrar conexões da filosofia com as outras disciplinas, como a psicologia, a neurociência, e a filosofia ela está relacionada, de certa maneira, ela é a mãe de todas as outras disciplinas. A gente não consegue pensar na filosofia como uma caixinha de pensamento separada de outras disciplinas. A razão de ser filosófica é ser justamente essa reflexão das ciências, né, das disciplinas. E a gente não pode colocar a filosofia à parte de todo esse debate científico que vem sendo desenvolvido ao longo dos séculos, né, sobre a questão do corpo, sobre a questão do cérebro, da mente humana, de como funciona a consciência, quais são os fundamentos da consciência, sobre a questão de problemas até mesmo milenares, que também estão relacionados à consciência, como a imortalidade da alma, a questão da autonomia da vontade humana, até que ponto o ser humano possui plena autonomia da vontade de suas ações, ou até que ponto o meio circundante condiciona os reflexos das ações humanas. Então, são questões que originalmente estavam discutidas dentro do escopo filosófico e que, a partir do iluminismo do século XIX, houve um divórcio crescente. Então, certas perguntas, certos questionamentos relacionados à mente humana, dentro dessa nova perspectiva moderna científica da experimentação, é, simplesmente deixaram de serem respondidas, né? Não apenas por desinteresse, mas pode ser também por desinteresse, mas porque não estavam contempladas de acordo com esse modelo de pensamento novo que foi inaugurado na modernidade. Então, isso também vai ser tratado, né? Quais são as limitações do pensamento moderno sobre o pensamento sobre a consciência humana, né? Até que ponto o pensamento pré-moderno responde questões que a modernidade hoje se recusa a responder, que são questões universais, humanas, perenes, que perpassam, né, todas as épocas e suscitam questionamentos humanos, né, que é a razão de ser do ser humano questionar coisas. E a ciência hoje ela acabou sendo a esfera, né, da vida humana que se arroga com essa autoridade de investigar essas questões. Mas quando for ver para falar, a ciência ela tem
ela é uma moldura, ela é um modo de pensar esquemático também. Ela não é é, ela é um pensamento que teve uma origem, né? E conhecer essa origem e conhecer a estrutura, os fundamentos do pensamento em que ela orienta as suas investigações, tudo isso é algo que é, ajuda a gente a entender até mesmo quais são as limitações da ciência moderna, até que ponto ela pode investigar algo sobre a mente, até que ponto termina a investigação científica. Então, só a filosofia ela é capaz de fazer esse tipo de, de reflexão crítica sobre as limitações e as capacidades de investigação científica, né? E por isso que a filosofia ela é o tema central desse curso e começaremos a pensar a filosofia moderna que deu origem à ciência moderna a partir do pensador René Descartes. Então, o pensador René Descartes ele tem justamente esse papel de inaugurar toda o modo de refletir científico da realidade moderna, que é o pensamento mecanicista. A gente tem que lembrar que o paradigma cartesiano da realidade material como um processo mecânico de relações de causas e efeito quase matemáticas e quantitativas, isso foi uma coisa profundamente entranhada nas ciências naturais experimentais dos séculos posteriores. E foi um modelo também de pensamento, de referência também durante muito tempo das ciências sociais, né? Então, é de se esperar que a psicologia e a neurociência atual também sejam desdobramentos deste pensamento inaugurado por Descartes, que é o mecanicismo. Então, esse curso nós também falaremos das principais correntes do pensamento contemporâneo sobre a filosofia da mente, analisaremos a, a perspectiva da neurociência materialista, a perspectiva da psicologia cognitiva, que está fundada também no mecanicismo cartesiano, no sentido de ser algo a nível mais empírico, comportamental, que é o behaviorismo. Também abordaremos também a corrente também da inteligência artificial hoje em dia, que ligada à questão computacional, que é a perspectiva inaugurada por Alan Turing também, que é possível que as máquinas possam pensar, né? Quais são os limites entre o pensamento humano e o pensamento computadorizado, né? Que é essa perspectiva, é a perspectiva do funcionalismo. E o debate público, né, está entranhado dessas ideias hoje em dia, né? Quando vemos, por exemplo, certos coaches, né, empreendedores, né, desses de youtuber, falando sobre, vaticinando sobre o futuro da inteligência artificial, né, muitos deles acabam falando coisas engraçadas, né, como se, por exemplo, daqui a algumas décadas, né, o pensamento computadorizado, a inteligência artificial, né, conseguirá replicar exatamente a mente humana, né? E tudo isso suscita questões, suscita problemas, né, perguntas, né? O que é uma mente, né? O que faz com que uma mente computadorizada possa se assemelhar a uma mente humana, né? E tudo isso são questões filosóficas, né? E, por mais que haja o avanço tecnológico, por mais que haja o avanço
da técnica relacionada à capacidade de mimetização de processos mentais humanos, será que nós podemos pensar num, num, num software de programação como algo similar ao operado na nossa consciência? Né? É algo muito problemático, né? E sempre suscita as reflexões sobre isso, e também isso será o tema de nossa discussão. Então, é pensando justamente nesse contexto de reflexões e debates sobre a mente e a consciência humana, que é a motivação principal de eu trazer esse curso ao público. Nós percebemos que há uma certa desorientação no debate público sobre o que significa a mente humana. E muito dessa perda de referencial está relacionado a modelos referenciais, a cosmovisões de pensamento metafísicas que estão por trás de tudo aquilo que orienta todo o debate e a investigação científica hoje em dia. E o Descartes está dentro desse contexto porque foi a metafísica de Descartes com um modelo dualista de separação radical entre substância corpórea e material, que explica basicamente o desinteresse de muitos de nossos cientistas hoje em dia em tentar entender o fenômeno, a dimensão espiritual da mente humana, não corpórea. Então, de certa maneira, a inteligência artificial foi uma consequência dessa mentalidade uma vez que se a mente hoje em dia não é nada mais que processos fisiológicos de neurônios, não existe nada além disso em matéria de eh, incorpórea, vamos dizer assim. Então, faz todo sentido que se discute hoje coisas como o que esses coaches vêm falando hoje, de a mente artificial vai perfeitamente replicar a mente humana nas próximas décadas, ignorando outras dimensões não materiais, né, sobre a questão que é a liberdade de consciência, questão da moralidade humana, da autonomia da vontade, a questão do intelecto humano, né? É, tudo isso são coisas que perpassam o mero processo mecânico de formação mental. A consciência é algo que está além, substancialmente, desses processos materiais. E, e não podemos pensar isso de maneira à margem desse debate científico, que é o que esse curso pretende propor. Então, o objetivo principal desse curso é fornecer aos alunos uma base introdutória sobre a filosofia da mente e, sobretudo, o pensamento de Descartes, e destacar a sua relevância para a compreensão das principais correntes do debate contemporâneo da filosofia da mente. Então, serão 4 aulas com médias de 1 hora cada, e estamos com as inscrições abertas. Aqueles interessados poderão acessar o link que eu irei encaminhar neste vídeo. Então, eu conto com a participação de vocês. Então, é um tema muito importante que eu creio que ajudará bastante vocês a se orientarem melhor nesse debate, que é algo que só vem ganhando importância nos últimos anos.